Nessa época do ano, né, nós estamos gravando esse vídeo no dia 4 de fevereiro de 2025, pleno verão. Então é muito comum as pessoas irem para praia, piscina, cachoeira, rio, enfim, brincar desde daquela piscina de plástico em casa até na caixa d'água na laje, brincar de banhos de mangueira, de borracha. O fato é que você pode eventualmente permitir que a água entre no seu ouvido. E o que acaba crescendo muito nessa época do ano também é a otite externa, também otomicose, que é fungo, mofo no ouvido. E como proceder? Queria saber como é que você faz para retirar água do seu ouvido. Que sinais e sintomas você refere? Mas quando o problema ocorre com uma criança de 5, 6 anos, ou até mesmo com um lactente, como é que você identifica se entrou água ou não? Coloca aqui para mim, nesse comentário, como é que você faz para tirar a água do seu ouvido? Como é que você faz para tirar a água do ouvido de uma criança? Para eu saber se você está agindo de uma forma correta. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico pediatra e com doutorado em doenças infecciosas, mas mesmo tendo uma experiência até que boa em relação à criança e às infecções de modo geral, porque afinal de contas a otite é uma doença infecciosa, uma doença inflamatória, geralmente envolvendo agentes infecciosos. Mesmo assim, eu me consultei com com o professor Roberto Meirelles, inclusive eu vou deixar o telefone dele de contato na descrição desse vídeo. Então foi ele que é otorrinolaringologista, que me deu algumas dicas preciosas que eu vou passar para vocês a partir de agora. Quais são, então, os sinais e sintomas que uma pessoa, que um adulto tem? Geralmente sente aquele ouvido cheio, ouvido tapado, né? Mas segundo o próprio Roberto Meirelles, quando você deixa aquele ouvido que está cheio d'água para o lado, a tendência é a água escorrer, a tendência é a água sair. E se isso não acontece depois de 6 a 12 horas, segundo o Roberto Meirelles, seria interessante você buscar um atendimento médico, porque pode ter algum tipo de cera dificultando o escoamento da água, ou até mesmo pessoas que têm uma otite descamativa, uma descamação por eczema nessa orelha externa, e aí você acaba tendo, nesse ouvido médio, você acaba tendo, então, essa saída de pele obstruindo a saída da água. E algumas pessoas até usam, vou usar álcool a 70, vou usar álcool. E qual é o fundamento disso? O álcool pode, inclusive, ressecar um pouco mais a mucosa, e as pessoas que têm um eczema local vai até agravar. O que acontece, se você pegar até uma gotinha d'água, assim, para você entender o que acontece. Aqui, não sei se você consegue ver uma gotinha d'água. Quando você faz assim, ó, a gota ela não escorre e ela não pinga. Por quê? Tem na superfície da água o que a gente chama de tensão superficial. Essa tensão superficial, ela impede que a água escorra. Então, naquele ouvido, às vezes uma gota forma essa tensão, forma essa gota d'água que às vezes não sai. Quando você coloca, por exemplo, uma gotinha de álcool a 70, esse álcool mistura com essa água e quebra a tensão superficial da água e a água escorre. Só que isso é meio complicado de fazer sem uma devida orientação, até porque se o ouvido estiver perfurado e se esse ouvido tiver um eczema que pode agravar com o álcool pode queimar, pode irritar. Então é um tipo de procedimento que eu até estou passando para vocês entenderem, mas não é algo que eu venha aconselhar para toda e qualquer pessoa por causa dessas limitações, tá certo? Mas a criança, quando tem água no ouvido, se é uma criança, ela pode também, você tentar virar o ouvidinho dela e vai escorrer. O cotonete, né, aquele haste flexível com algodão, não é legal, que pode empurrar mais ainda a cera, esses restos de pele. Poderia, em teoria, sugar um pouco da água, mas se for lá dentro, você não consegue fazer isso e pode piorar. É claro que se for uma criança um pouco mais velha,
uma criança acima de 4, 5 anos, ela vai relatar para você que está com água no ouvido. Mas uma criança menor pode dar algumas pistas, do tipo, ela pode botar a mãozinha em conchinha, pode puxar a orelha que está com água, ela não entende o desconforto, ela pode voltar o rosto, né, para você, para que você fale melhor naquele ouvido que está sem água, considerando que a água entrou só em um dos ouvidos, mas com alguma frequência, e infelizmente, essa manifestação acaba ocorrendo só depois que tem uma otite externa. E é chato, porque dói muito e sacrifica muito a criança. Para minimizar o risco, você pode usar toucas, né, para diminuir o fluxo. Tem também uns tampões de silicone, antigamente é até mais fácil de encontrar, hoje é mais difícil, segundo o próprio Roberto Meirelles, uns tampões que você colocava no ouvido, sob medida para o seu ouvido, e aí tampava um pouco mais também. Só que as crianças acabam não gostando muito desse tampão, porque acaba dificultando ela interagir com outras crianças, ou até mesmo numa aula de natação, ouvir o que o médico está orientando, né? Então é algo que pode ser tentado, toucas ou até mesmo esses tampões de silicone. O que seria pior, eu perguntei para o Roberto Meirelles. Água salgada do mar, cachoeira, rio, mar, água doce, água da piscina com cloro. Então, olha, a piscina, qualquer água pode dar problema, principalmente se essa água estiver mais poluída, com mais coliformes fecais, com contaminações. O cloro também de uma piscina que teve um cloro muito alto, né, a concentração muito alta, pode o cloro irritar também os seus ouvidos, o seu rosto, a sua pele, isso pode agravar a situação, né? Lembra que o meato acústico, né, o ouvido, o que reveste esse túnel ou esse orifício é a pele. Então, a pessoa que tem muito eczema pode ter eczema, inclusive, no ouvido, dificultando um pouco mais a saída da água e fazendo com que o álcool irrite ainda mais, tá certo? Então, como é que a gente pode fazer, então, para identificar, né? A criança pode começar a ter dificuldade para ouvir, a criança pode começar a sentir dor, e isso acaba sendo muito ruim. Isso pode aumentar o desconforto dessa criança. Teve uma vez, né? Até porque quando a água entra no ouvido, o ouvido da gente pode ter fungo, pode ter cândida, pode ter aspergilos, pode ter alguns fungos que ficam sob controle, porque não tem um ambiente favorável para ele proliferar. Mas imagina quando você tem o escurinho do ouvido, a umidade, a água, a umidade do ouvido e o calor desse ouvido pode favorecer a proliferação de fungo. E a otomicose, que seria essa otite por fungo, pode, no primeiro momento, parecer até mesmo uma otite bacteriana. Só que o antibiótico não pega fungo, você tem que usar antifúngico. E eu me lembro, né, uma vez eu estava no consultório, uma mãe um pouco mais já experiente, já tinha tido outros filhos, e no verão apareceu no consultório e falou assim: doutor, não tem menor dúvida, mofo deu. Eu falei: o que é? Doutor, mofo deu. Eu falei: meu Deus do céu, como é que você fala assim? Não, doutor, mofo deu, mofo desenvolveu. O meu filho está com uma otomicose. Eu, obviamente, após me recuperar desse susto, entendi que ela estava dizendo que a criança estava com uma otite por fungo, otomicose, e ela falava de uma forma muito alta, mofodeu. E isso me assustou bastante, mas passado o susto, eu mediquei. Como é que medica nesses casos? Você utiliza gotas antifúngicas ou antimicóticas e vai fazer realmente toda uma higiene local, e aí o otorrino que atua para poder fazer com que essa otomicose, que cá entre nós, dói muito e não se resolve com antibiótico, resolva um pouco mais rápido e dê conforto a essa criança novamente. E aquelas pessoas que têm o tímpano perfurado? Essas pessoas podem, por exemplo, mergulhar na água, ficar lá na piscina, nadar? Não, aí seria o ideal que ela não mergulhasse, não se submergisse a sua cabeça. Ou se fosse fazer esse tipo de procedimento,
aí tem que ser um tampão bem mais eficiente, porque a água entrando no ouvido médio, aí pode ter algumas complicações que seria alvo de um outro vídeo para vocês. Então, tímpano perfurado, adeus água, pelo menos daqui para cima. Daqui para baixo, mete bronca, e se for lavar a cabeça, obviamente, protegendo os ouvidos, porque realmente a água invade mais o ouvido. Quando você afunda a cabeça dentro d'água, é extremamente improvável que tomar um banho e lavar a cabeça vai entrar água a ponto de atingir o ouvido médio, tá bom? E aí, você gostou desse vídeo? Esse seria mais um vídeo para você assistir, curtir e compartilhar. E é um vídeo para você guardar e fazer com que as pessoas assistam e aprendam essa dica fundamental, que é como identificar quando o seu ouvido está com água, o que fazer para tirar e que medidas você pode adotar para minimizar esse impacto, tá bom? E aí, de 0 a 10, qual é a minha nota? Queria agradecer de novo o professor Roberto Meirelles. É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, até breve. Obrigado por me assistir até aqui. Tchau, tchau.